Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Danilo Stélio e você vai acompanhar agora a quarta lição deste trimestre da lição do Programa de Educação Cristã Continuada com o tema Josué, Sê forte e corajoso, eu sou contigo. A nossa quarta lição tem como assunto circuncisão, Páscoa e o príncipe de Deus. O texto áureo está em Josué capítulo 5, versículo 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. A leitura bíblica está no livro de Josué, capítulo 5, versículos 1 a 15. E a verdade prática nos fala que o importante não é se Deus vem para o nosso lado, e sim se nós estamos ao seu lado. Deus não toma lados, ele tem posição. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são os de número 46 e 77. O texto dessa lição você pode baixar gratuitamente da nossa página da internet, palavravivaefiel.blogspot.com. Ali você tem o teor dessa lição e das demais revistas da Escola Dominical, das demais classes, das demais faixas etárias, onde você pode acompanhar as demais lições também. Acesse, portanto, a nossa página e você participa dessa abençoada lição. Muito bem, a nossa introdução fala que após a travessia do Rio Jordão, o povo de Israel precisava completar sua preparação para uma nova fase em sua história, a conquista da terra que o Senhor prometera aos seus patriarcas. Ou seja, Israel estava deixando de ser um povo nômade para se tornar agora um povo sedentário, um povo que tinha um lugar para morar, um lugar para chamar de seu. Durante 40 anos, eles eram peregrinos no deserto. Durante 400 anos, foram escravos numa terra que não era sua. E agora tudo iria mudar. Agora era o início de uma nova página na história do povo israelita. Mas não iria ser tão simples assim. Deus requeria do povo preparação espiritual, reafirmando o pacto com ele e sinalizando obediência aos seus mandamentos, já que este sempre foi o grande problema do povo israelita, a desobediência. Foi por causa da desobediência que toda a geração que tinha saído do Egito não entrou na terra de Canaã. Então precisava haver uma mudança, precisava haver digamos assim, uma reafirmação da aliança que eles tinham com Deus, antes que eles pudessem ser abençoados na entrada da terra prometida. O primeiro tópico nos fala sobre a circuncisão de todos. A circuncisão era um ritual que consistia e consiste até hoje, porque acontece a circuncisão entre os israelitas que seguem à risca a religião ortodoxa judaica. Consiste no corte da pele que recobre o membro masculino. Então veja que a circuncisão é uma cerimônia que atinge somente os homens, não as mulheres. Embora em alguns países do Oriente se pratique a circuncisão feminina, que envolve grande risco à saúde, entre os israelitas não existia circuncisão para as mulheres, somente para os homens. E era uma cerimônia, um sinal que Deus tinha colocado desde a época do patriarca do povo israelita, Abraão. Abraão foi o primeiro a se circuncidar com os homens da sua família, justamente por ordem de Deus. Portanto, esse era um sinal de Deus entre o povo israelita e entre ele. Veja, portanto, que a circuncisão, apesar de não ser exclusiva do povo de Israel, já que outras nações também a realizavam, às vezes de uma forma religiosa, às vezes apenas como uma medida de higiene. Mas Deus escolheu justamente a circuncisão, que já existia, já era conhecida no mundo antigo, e coloca para os homens israelitas, para servir de sinal entre eles e Deus. Veja, portanto, que agora Deus exige que eles se circuncidem. Por que isso era necessário? Porque aquela geração que tinha saído do Egito, ela tinha sido circuncidada no Egito. Porém, a geração que atravessou o deserto, que nasceu no deserto, se criou no deserto e agora ia para a terra de Canaã, não tinha sido circuncidada.
Isso nos mostra o quanto tinha sido desobediente a geração anterior, pois eles tinham a obrigação de, durante aquela época de peregrinação no deserto, eles tinham a obrigação de circuncidar os seus filhos, e não fizeram isso. Então agora era necessário que os homens se circuncidassem. Geralmente a circuncisão ela é realizada com a criança, ainda bebê, aos 8 dias de nascida. Porém, aqui nesse caso, nós vemos que homens adultos tiveram que passar por esse processo, que é bastante doloroso na vida adulta. Isso poderia ser um ponto fraco, já que os guerreiros, os homens adultos, ficariam de uma certa forma incapacitados para as tarefas físicas durante os dias posteriores à circuncisão, porque aquele ferimento, aquele corte, ele precisava sarar. E aí fica a pergunta: e se durante esse período eles fossem atacados? Afinal, eles estavam em terra estranha, em terra estrangeira. Os cananeus eram maiores em número, tinham armas melhores, e se eles se reunissem para atacar o povo de Israel? Seria um grande problema, talvez representasse até a extinção do povo. Mas isso não aconteceu por quê? Como fala aqui no primeiro item da nossa lição, o temor dos cananeus. A passagem do povo de Israel pelo Rio Jordão colocou os cananeus tomados de medo. A Bíblia fala que desmaiou-se-lhes o coração. No hebraico, quer dizer literalmente, se derreteu como a cera de uma vela. Não houve mais alento nenhum neles por causa dos filhos de Israel. Então, a passagem do Rio Jordão trouxe um medo tão grande aos povos daquela terra que eles não atacaram Israel. Eles ficaram desanimados, eles ficaram certos que a derrota era iminente. Então Israel conseguiu essa trégua, digamos assim, para realizar a cerimônia da circuncisão. Destaca ainda o nosso comentarista, como nós já falamos antes, que aquela cerimônia, a circuncisão, era uma aliança com a nova geração. O que aprendemos? Aprendemos que não basta que a nossa geração seja fiel a Deus. Nós precisamos preparar as novas gerações, nossas crianças, nossos jovens, para que eles também firmem a sua aliança, o seu pacto com Deus. O mundo que nos cerca, ele quer tomar as nossas crianças. Ele quer tomar os nossos jovens, nossos filhos, nossos netos, a nossa descendência. Já que ele não pôde nos vencer, a nossa geração, para o seu lado, ele quer tomar as futuras gerações. É por isso que nós vemos nas faculdades, nas escolas, no sistema educacional, na mídia em geral, bombardeando nossas crianças, nossos jovens, com ideias anticristãs, com os valores do mundo, com os pensamentos do mundo. Então, assim como naquela época se circuncidava o corpo, no Novo Testamento nós vemos se falar sobre a circuncisão do coração. E os corações de muitos crentes, de muitos filhos de crentes, precisam ser circuncidados. Precisa haver também uma aliança entre eles e Deus. A nossa aliança da nossa geração atual não vai passar para as gerações seguintes. A geração seguinte precisa conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e firmar a sua própria aliança, o seu próprio concerto com Deus. Destaca o nosso comentarista que a geração que saiu do Egito, embora circuncidada, não evidenciou os frutos de um coração leal e devotado a Deus. Eles eram circuncidados, mas foram a tal ponto desobedientes que Deus os castigou, fazendo-os vagar no deserto por 40 anos, até que todos morressem e sobrassem apenas aquela geração que era criança quando saiu do Egito ou que nasceu durante o período da peregrinação no deserto. Então, no terceiro item, fala sobre uma nova mentalidade. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vocês o opróbrio, ou seja, a vergonha, o opróbrio do Egito, a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. A geração que tinha saído do Egito era uma geração de escravos. Eles foram escravos ali não por 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas por décadas, por séculos. Eles nasceram e morreram na escravidão, muitos deles. Por isso, ao realizar a circuncisão,
obedecendo ao que Deus tinha mandado, essa nova geração estava rompendo com o estilo de vida rebelde dos seus pais. E Deus responde a essa atitude, afirmando que a vergonha de seus pais no deserto não pesaria sobre os seus ombros. É importante dizer que a cerimônia de circuncisão não era um fim em si mesma, nem era uma garantia da proteção e aprovação divina. Ou seja, não era um mero ritual, não era um mero símbolo, um talismã. Deus estava exigindo lealdade daquelas pessoas. Deus estava exigindo santidade, retirada de toda rebeldia, de toda obstinação do seu coração. Então, a cerimônia da circuncisão, ela apontava para tudo isso. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a primeira Páscoa realizada na terra de Canaã. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Que mês é esse? O mês que era realizado a Páscoa era o primeiro mês, o mês de Abibe, que corresponde aos nossos meses de março e abril, ou seja, a primeira metade do mês geralmente cai no nosso calendário do mês de março, e a segunda metade geralmente no mês de abril. Então, quando se fala esse mês, é o mês de Abibe. De onde é que nós tiramos essas informações? Lá do livro de Êxodo, do livro de Números. A Páscoa era uma das 3 principais festas anuais em Israel. Claro que além dessas 3 havia outras, mas as 3 grandes festas, uma delas era a Páscoa, e comemorava a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. Em todo o Pentateuco, em todos os 5 primeiros livros, apenas uma vez é contado a celebração da Páscoa, após a saída do povo de Israel do Egito. Foi no 2º ano, está lá o relato em Números, capítulo 9, versículos 1 a 15. Dali para frente, nós não encontramos mais relatos da celebração da Páscoa, permitindo concluir que ela não aconteceu, assim como não aconteceu a circuncisão daqueles que tinham nascido durante a peregrinação no deserto, os 40 anos de peregrinação. Isso é um bom exemplo de como o povo de Israel era desobediente. É interessante que nós não encontramos Deus mandando o povo celebrar a Páscoa, o que nos leva a concluir que foi algo espontâneo. Aquela nova geração se lembrou dos seus deveres, das ordens de Deus. Às vezes nós imaginamos que Deus vai estar, digamos assim, no nosso pé, todo o tempo nos dizendo o que fazer. Olha, não esqueça disso, não esqueça daquilo, faça isso, faça aquilo. Não tem por que Deus fazer isso. Deus pode ordenar apenas uma vez e nós temos a obrigação de obedecer sempre. Portanto, às vezes algumas pessoas esquecem os seus deveres com Deus, na sua igreja local, imaginando, bem, como Deus não me falou nada, então não é para eu fazer. Mas não precisa. Se Ele já ordenou uma vez, é suficiente para que nós façamos sempre, como lemos num dos salmos. Uma vez disse Deus, 2 vezes a ouvir. O poder pertence a Deus. Ou seja, Deus não precisa estar repetindo ou nos ordenando o tempo todo o que devemos fazer. Nós é que temos a obrigação de ler a sua palavra, buscar a sua direção e cumprir sempre o seu mandamento. E aquela segunda geração que tinha chegado à Terra Prometida, chegou ali num período maravilhoso. Era uma época de grande prosperidade. O clima era de gratidão a Deus pelas grandes realizações desde o Egito até aquele momento e também de total confiança em sua aliança. Era um momento sem par na história do povo de Israel. Era um momento que eles sabiam que a partir dali teriam já uma terra, um chão para chamar de seu, como eles já tinham começado a ver. Lembrem-se que das 12 tribos, 2 tribos e meia já estavam assentadas à margem oriental do Rio Jordão, ou seja, as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés já estavam assentadas, já tinham tomado as cidades dos povos cananeus ali daquela região e tinham habitado nelas. Os guerreiros tinham atravessado o Jordão para ajudar na conquista e as mulheres, crianças, idosos, o gado ficou já acampada nas suas próprias cidades. Então, aquela bênção que 2 tribos e meia já tinham, o restante do povo também queria.
O segundo item fala sobre comer os frutos da terra. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. E de onde veio aquela colheita? Era aquilo que a terra tinha produzido por ela mesma. Vejam que naquela época a terra de Israel era uma terra que manava leite e mel. Hoje, grande parte dela é deserto, mas pelas guerras, pelas conquistas que já houve desde então, mas naquela época era uma terra que manava leite e mel. Portanto, ali os israelitas comeram daquilo que eles não tinham plantado. E também havia aquilo que os cananeus tinham plantado, mas começaram a deixar para trás, porque fugiam da aproximação do povo de Israel. E como o povo de Israel agora passou a se alimentar daquilo que a terra de Canaã produzia, cessou o maná. É o que está dizendo aqui no item 3, sobre a provisão contínua. Aquele maná, aquele pão do céu, que caía todos os dias, menos no sábado, para o povo de Israel, e com o qual eles se alimentavam durante 40 anos, agora cessava, porque agora tinha uma provisão, tinha os frutos da terra. Prosseguindo, vamos aqui ao terceiro item, ao terceiro tópico, príncipe do exército do Senhor, aquela aparição miraculosa que aconteceu a Josué, a aparição do anjo do Senhor, ou seja, uma teofania. É o comandante do exército de Deus. Isso indicava que o próprio Deus se faria presente e lutaria suas batalhas. A pergunta de Josué, qual é? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Tu estás do lado de quem? Falou Josué para aquele personagem que aparece a ele de repente, enquanto ele vigiava, rodeava Jericó, talvez buscando um ponto fraco e pensando: como nós conseguiremos vencer uma cidade dessas? Tem altas muralhas, bem fortificadas. Nós não temos arietes, não temos trabucos, não temos catapultas, não temos canhões que nos permitam destruir essas muralhas aí. Talvez pensasse Josué: como fazer? Como conquistar uma cidade dessas? Tradicionalmente, o que faziam muitos povos? Eles colocavam madeira, empilhavam madeira do lado de fora da muralha, tocavam fogo até que as muralhas arrebentassem. Mas, se fossem muralhas bem resistentes, isso podia demorar muito tempo. Enquanto isso, os habitantes da cidade despejavam pedras, flechas, lanças contra os atacantes. Como fazer? Então, para ajudá-lo nessa difícil campanha militar, surge este personagem, com espada desembainhada, ou seja, pronto para a batalha. E é óbvio que Josué tinha todos os motivos para se espantar com a aparição daquele personagem. Tu estás do nosso lado ou dos nossos inimigos? E a resposta daquele personagem foi: não, eu sou príncipe do exército do Senhor. Com isso, o que aprendemos? Deus não está do lado A ou do lado B. Deus toma a sua posição e quem quiser ficar ao lado dele, que fique. É isso que ele está dizendo. O que nós aprendemos com isso? Que não adianta acharmos que pertencemos à igreja X, Y, Z e por causa disso Deus está do nosso lado. Não adianta pensarmos que estamos no país A, B ou C e por isso Deus está do nosso lado. Nós é que precisamos buscar estar ao lado de Deus. Nós é que devemos ver onde Deus está e ir para o lado dele, mesmo que isso nos custe aquilo que nós conseguimos. Veja, portanto, que esta lição é muito importante para sabermos onde devemos ficar, como devemos nos posicionar, porque geralmente oramos para que Deus venha ficar do nosso lado, quando deveria ser justamente o contrário. Nós é que procuramos estar do lado de Deus. E Josué, quando ouve essas palavras, pergunta de novo aquele personagem: que diz meu senhor ao teu servo? E a primeira ordem: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Esse episódio, ele aponta para Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés na forma da sarça ardente e dá essa mesma ordem. Descalçar as sandálias, tirar as sandálias ou os sapatos, na nossa linguagem atual, é a mesma coisa de dizer: se coloque em posição de submissão, de servo. Naquela época, os servos ou escravos geralmente andavam descalços.
não usavam sapatos, não usavam sandálias. Só as pessoas importantes, só os líderes, só as autoridades. Então, quando Josué recebe essa ordem, e ele a cumpre, evidentemente, ele está mostrando a sua submissão a Deus, está se reconhecendo como servo na presença de Deus. A aplicação pessoal é que sabemos que nossa vitória vem do Senhor, precisamos ser fiéis em obedecê-lo e prezar por nossa comunhão com Ele. Não é que Deus seja colocado, digamos assim, debaixo das nossas expectativas, mas nós é que precisamos estar debaixo da sua vontade, da sua obediência, a fim de que possamos ser prósperos e bem-sucedidos. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a todos.